O outro projeto estratégico, o terceiro projeto que nós entendemos como extremamente importante, seria o projeto estratégico de sistemas espaciais. Pode dizer o seguinte, mas esse projeto não existe, não tem. Bom, nós temos até uma ação alocada já, uma ação determinada para esse projeto. Nós falamos que o espaço anteriormente, ele vai dominar as guerras futuras. E já existe, nós estaríamos talvez uns 40 anos atrasados, senador, uns 40 anos atrasados nessa parte espacial. E os senhores podem ver que pela própria Estratégia Nacional de Defesa, logo no início, ela cita que 3 fatores são decisivos para a defesa nacional: o espacial, o cibernético e o nuclear. Mais à frente, ela fala novamente dessa importância estratégica do espacial, cibernético e nuclear. Mais na frente, nas atribuições da Força Aérea, ela diz assim: prioridades são as seguintes: projetar, fabricar veículos lançadores, sistemas inerciais e tecnologia de propulsão líquida. Projetar e fabricar satélites, sobretudo geoestacionários de sensoriamento remoto. Desenvolver tecnologias de comunicações, comando e controle a partir de satélites. Bom, mostra a importância que tem do espaço para um país, principalmente como o nosso, com as dimensões que nós temos. Isso aqui também está na ENDE, onde diz que o monitoramento espacial será parte integral e condição indispensável do cumprimento das tarefas estratégicas que orientarão a Força Aérea. Vigilância múltipla e cumulativa, grau de controle do ar desejado e combate focado no contexto de operações conjuntas. Tem também mais à frente aqui na diretriz ministerial, que neste contexto imperiosa necessidade que haja irrestrita coordenação na definição e desenvolvimento dos programas nuclear, cibernético e espacial, definidos como estratégicos pela ENDE, que ficarão sob a responsabilidade, respectivamente, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Bem, nós sabemos que o Exército está com a parte cibernética, a Marinha está bem avançada na parte nuclear e a parte espacial, ela está mais atrasada. Por quê? Na verdade, a parte espacial já é muito antiga no Brasil. Praticamente na época em que os chineses começaram, que os indianos começaram, nós começamos também. Nós temos hoje um modelo que trabalha assim: o Programa Nacional de Atividades Espaciais, a Agência Espacial Brasileira e o INPE estão dentro do MCTI. O DCTA está dentro do comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. Então, esse conjunto aqui, nós estamos fazendo uma proposta, discutindo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, uma proposta para que a gente consiga ser mais objetivo e atender isso que está estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa. O que nós conseguimos recentemente, tem sido muito divulgado, é o caso do SGDC, onde envolveu a Telebrás e o Ministério da Defesa. Onde que nós entramos como Força Aérea nisso também? Porque o Centro de Operações Espaciais, que até hoje nós não tínhamos no Brasil, tudo que nós utilizávamos do espaço vinha de satélites alugados. Então, hoje nós vamos ter, a partir desse satélite, a partir do ano que vem, um Centro de Operações Espaciais que funcionará aqui em Brasília e será gerenciado pela Força Aérea, com oficiais, com militares da Marinha, do Exército e também civis que estarão dentro desse mesmo conceito. Comandante, só uma pergunta. O desenvolvimento desse programa de lançadores de satélites está na Aeronáutica ou no Ministério de Ciência e Tecnologia? Ele está sob Alcântara, por exemplo. Está sob responsabilidade da Aeronáutica, os lançadores. Entretanto, os recursos são todos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Alcântara, tá? Alcântara é nossa responsabilidade administrativa, mas a alocação dos recursos para o desenvolvimento vem do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles vêm lá do Ciência e Tecnologia. Obviamente, Alcântara está sendo rediscutido depois que foi cancelado esse acordo com a Ucrânia, vai ser novamente discutido, está sendo discutido já pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas o que nós temos com o PESE, que não estava incluído dentro desse programa aqui, ele estava dentro do Comando da Aeronáutica, sendo discutido o PESE. Por que nós entendemos que esse programa estratégico de sistemas espaciais é importante?
Porque além do SGDC, que ele é de comunicações, é banda K para atender a parte, principalmente a parte de banda larga, ele foi acrescentado alguma coisa de banda X para atender o Ministério da Defesa, que é o Xcomis. Mas ele não atende a tudo. Ele foi um aproveitamento, vamos dizer, de um programa que já existia. Mas o PES ele vai muito além disso. Nós queremos, conforme a Estratégia Nacional de Defesa, colocar órbita, satélites, constelações ou frotas, como nós chamamos, em órbita, como existem talvez milhares em cima do Brasil passando. Satélites de comunicações, de geoposicionamento, observação da Terra, mapeamento de informações, etc. Dessa forma, nós vamos ter uma aplicação indiscutível para situações de crise, emprego dual, civil e militar. Esses satélites, se nós tivermos em curto prazo, se nós focarmos com objetividade, nós vamos ter os satélites para atender aquele grande programa da Marinha, do Exército, que é o CISFRON, que é o CISGAAS da Marinha também, que é o próprio CISDACTA nosso, da Força Aérea, responsabilidade pela Força Aérea, e que eu digo, o CISDACTA utiliza radares contratados da banda C, que não estão incluídos no nosso SGDC. E também o CIPAM. Os senhores lembram que recentemente, por exemplo, foi feito um grande contrato que o CIPAM está contratando um satélite de SAR para atender as necessidades do CIPAM. Com o PES, com o que nós pretendemos, nessa discussão que está sendo feita junto com o Ministério da Defesa, Ciência e Tecnologia, nós vamos apresentar esse assunto ainda, ele está embrionário, nós pretendemos atender isso aqui. Eu volto a dizer que talvez nós estejamos algumas décadas atrasadas. Obviamente, isso aqui vai dar um salto no Brasil e, como nós falamos antes, hoje quem não domina o espaço não tem o domínio da sua região, não tem uma soberania da região. Nós dependemos do satélite de geoposicionamento para a agricultura, para uma porção de coisas. Se quiserem, os países que são donos dessas constelações, eles podem tirar esse apoio para nós. Eles podem fazer restrições de acordo com as suas necessidades. Só para saber aqui, o caso do geoestacionário, para os senhores terem esclarecimento maior, ele atende na parte de banda K, principalmente o Brasil, mais degradado essa região toda, mas ele tem um spot que, eventualmente, ele pode ser colocado, direcionado para uma determinada área, conforme está aqui escrito. Um projeto interessante que vai atender um bocado dos interesses da nação brasileira. Dentro do nosso projeto do PES, nós consideramos importante o Centro de Lançamento de Alcântara, porque nós teríamos que aperfeiçoar um dos nossos foguetes lançadores para satélites, o Centro de Operações Espaciais, que a partir do ano que vem, o COP, que eu falei anteriormente, vai estar operando aqui em Brasília, é inédito, nós não tínhamos isso no Brasil ainda, o COP principal vai estar em Brasília e o secundário vai estar sob a responsabilidade da Marinha, lá no litoral do Rio de Janeiro. E as plataformas espaciais, que são os satélites, como eu disse, da parte de satélites de óticos, SAR, de posicionamento, meteorológicos, etc. São esses 3 pontos que são importantes: satélites, o centro e o centro de operações, e o centro de lançamento e o satélite lançador. Um cálculo de uma empresa especializada, acho que foi a Getúlio Vargas, até não foi nenhuma empresa, fez um cálculo de benefício que teria em bilhões de uma receita futura de bilhões. Então, na parte de segurança e defesa, 6 bilhões, 22 desenvolvimento industrial, 5,5 bilhões inovação na agricultura, telecomunicações, gestão de risco, proteção ambiental. Dentro da Força Aérea, eu posso dizer, nós gastamos muito dinheiro anualmente contratando satélites para as comunicações do nosso sistema do CICEAB. Eu lembro que esses satélites de órbita baixa são satélites diferentes dos satélites geoestacionários, como é o SGDC, são de vida relativamente curta, são grande número de satélites, e ele dá para a indústria uma carga muito grande. Ele tem que continuamente ficar lançando esses satélites, então tem que ter o satélite e tem que ter os lançadores, em todas essas áreas que nós estamos falando aqui. Então, ele tem um incremento da segurança nacional, se nós implementarmos o PES,
por meio do domínio nacional completo dos sistemas espaciais, que nós não temos, hoje nós somos totalmente dependentes, e a obtenção de uma sinergia das ações governamentais na utilização dos produtos espaciais, comunicações, observação da Terra, meteorologia, etc. Mais 5 minutos, talvez. Bem, isso vai nos permitir uma maior consciência situacional, onde as constelações associadas aos sensores embarcados vão facilitar isso tudo. Esses dados vão para uma fusão feita pela aeronáutica, num órgão que nós já temos aqui, junto com o pessoal da Marinha, do Exército, que dá em benefício das demais forças.